Olá, vamos meditar sobre o Salmo 5. É um salmo de Davi, ele escreve ao mestre de canto para flautas, instrumentos de sopro, e o título é Proteção contra os ímpios. Vamos ler todo o salmo e depois analisar os versículos. Diz assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a ti que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas com a tua benevolência. Amém. Este é o Salmo de Davi, proteção contra os ímpios. Davi começa orando e ele diz que Deus ouve a sua oração pela manhã. Nós vamos ver no decorrer dos estudos do livro dos Salmos escritos por Davi, que Davi tinha momentos de oração fixos, pela manhã, à tarde e à noite. No Salmo 119 chega a dizer de 7 momentos de oração durante o dia e 1 hora durante a madrugada, à meia-noite. E Davi então traz nos Salmos a oração, o rasgar da sua alma. Salmodiar não é apenas adorar. Há salmos de adoração, há salmos de agradecimento, de louvor, mas há salmos imprecatórios e há salmos de oração sincera, de um derramar da alma perante o Senhor. E o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 5, no verso 18, que nós podemos nos encher do Espírito Santo falando entre nós com salmos. Os salmos são o derramar da alma diante de Deus. Então Davi diz: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, acode ao meu gemido. Davi teve uma vida muito difícil, uma vida de sofrer perseguição. Uma perseguição louca de um rei que estava completamente dominado pelo inimigo por causa de uma grande brecha no seu coração. Primeiro, a sua desobediência à orientação de Deus dada através do profeta Samuel. Segundo, a inveja. Saul, com o seu orgulho, com a sua vaidade como rei, ele demonstrou tanta humildade quando foi chamado para ser rei. Mas depois que a coroa lhe foi posta sobre a cabeça, veio a vaidade. Nós vemos que Deus trouxe para o apóstolo Paulo uma palavra muito sábia, quando Paulo pediu ao Senhor que ele lhe tirasse aquele espinho na carne que o incomodava, um mensageiro de Satanás que vinha esbofeteá-lo. E Deus lhe disse: basta, não me peças mais isto, Paulo, porque esse espinho vai permanecer em você, vai continuar em você, ele é importante para você, para que você não se ensoberbeça. Para nós, Paulo é um nome tão diferente de Saulo, mas Saulo é Shaul,
ou Saul é o mesmo nome. O rei Saul e Saulo de Tarso, ambos da tribo de Benjamim. E o problema do rei Saul foi exatamente a vaidade, o orgulho, porque a posição que ele alcançou foi a mais nobre, a mais alta em Israel. E o apóstolo Paulo alcançou também uma posição de liderança, uma grande e elevada posição na sua época e em todo o tempo, na história da igreja cristã. Então, Deus permitiu a Paulo ou a Saul esse espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. E Davi, ele sofreu com esse orgulho do rei Saul. Por isso, ele escreve toda essa perseguição que veio contra ele em todos os salmos, e principalmente nos salmos imprecatórios. Nós vamos ver que é por causa das alucinações loucas do rei Saul. Ouve, acode ao meu gemido. Davi sofria com aquilo. Ele diz, Rei meu e Deus meu. Davi sabia que o seu rei era Deus, que o seu Deus o ouvia. Ele diz, é a ti que eu imploro. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Assim devemos fazer. Trazer a Deus a nossa oração, a nossa expectativa e aguardar a resposta do Senhor. Pois tu não és Deus que se agrade da iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Davi sabia que Deus esperava dele e Deus espera de nós que nós o amemos e que nós obedeçamos a sua palavra. Davi disse, os arrogantes não permanecerão à tua vista. Ele sabia que Saul estava destinado a fracassar por causa da sua vaidade, da sua arrogância, do seu orgulho. E Davi diz, não permanecerão diante de ti os que aborrecem ao Senhor e praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, porque naquela época, com relação à vida de Davi, havia muitos complôs, havia podemos dizer assim, muitas calúnias, muitas mentiras a respeito de Davi, entre o povo e entre as pessoas, os nobres que estavam diante do rei Saul. E Davi então ora, Senhor, eu sei que o Senhor abomina o mentiroso, o fraudulento e o sanguinário. Porém, pela riqueza da tua misericórdia, eu entrarei em tua casa e me prostrarei diante do teu templo. Bem, na época de Davi ainda não tinha o templo físico construído. Como Davi vai entrar no templo? Mas Davi buscava o Senhor. Ali, no tabernáculo onde estava o profeta Samuel, ali Davi buscava o Senhor. E ele ora, Senhor, guia-me na tua justiça, guia-me por causa dos meus adversários, pois eles não têm sinceridade nos seus lábios, eu não tenho como me apoiar. E Davi entrega sua vida ao Senhor. E ele traz uma palavra, Senhor, declara os culpados, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas transgressões, pois se rebelam contra ti. E é sempre assim. Nos Salmos, em Provérbios e nas Escrituras, nós vamos ver o caminho dos justos sendo abençoado pelo Senhor e o caminho dos ímpios sendo rechaçado, sendo desprezado, recebendo a justiça de Deus. No verso 11 e o 12, ele diz, regozijem-se os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, como um escudo, o cercas com a tua benevolência. Que nós possamos andar neste caminho de justiça, no caminho do Senhor, orando manhã, à tarde e à noite, buscando esta doce comunhão e vivendo para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e que este salmo seja uma realidade na sua vida.